Você tem dor no quadril para fazer atividades do dia a dia, como amarrar o cadarço do sapato, sentar e levantar, dificuldade para virar na cama? Você recebeu algum diagnóstico de impacto femoroacetabular, de artrose de quadril e está com medo? Calma, eu sou o Márcio Guimarães da Trato Fisioterapia e hoje aqui nesse vídeo nós vamos abordar tudo sobre o tratamento para essas dores no quadril. Então hoje eu estou aqui com o Vitor, que é especialista lá na Trato. O Vitor é especialista em fisioterapia músculo-esquelética pela Santa Casa de São Paulo, quiropraxista e tem vários aprimoramentos aí na área de terapia manual. E hoje a gente vai abordar aqui bastante sobre esse tema. Vitor, obrigado aqui por estar presente. Seja bem-vindo aqui e vamos ajudar o pessoal, né? É isso aí, boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Agradecer, para mim, primeiro é uma honra estar aqui sendo convidado por você, meu chefe, meu mentor aí na trajetória de fisioterapia. E vamos lá, vamos tentar ajudar a sanar algumas dúvidas, tranquilizar principalmente a galera, né, Sim. que tem um pouco de euforia, recebe um diagnóstico. Calma, vamos organizar um pouquinho as ideias, pelo menos criar um caminho a se seguir por essas patologias que a gente vai abordar hoje. Perfeito. Vitor, é muito comum, né? A gente atende muitos pacientes com problema de quadril e joelho, mas hoje a gente vai abordar o quadril. O paciente que chega para nós com dor de quadril, com dor no quadril, o que ele chega, quais são as queixas que ele reclama, onde que ele reclama de dor, o que ele cita para nós, até para as pessoas se identificarem com isso. Ah, sim, vamos lá. Bom, basicamente a gente conhece quando no nosso serviço chega um paciente com algum desses quadros, dolorosos principalmente, a gente se atém já no primeiro impacto do paciente, conversar, chamar. Na hora que chama, ele já vem com uma marcha que a gente chama de claudicante, uma marcha que manca mesmo, o paciente Mancando, manca. né? Ele manca, ele anda um pouquinho mais torto, ele esboça a reação na face dolorosa, ele já se assusta dependendo do lugar, se tem escada, principalmente eles olham escadas e tem uma aversão às escadas, por exemplo. Então, são pontos que a gente já identifica no primeiro contato com o paciente, até a triagem direto no consultório, né? Mas basicamente eles chegam nessa forma, relatando de quadro extremamente álgico, um quadro de muita dor na região do quadril, na lateral, indo até para a coxa, subindo para a lombar, fica uma área inteira do quadril sensibilizada. Certo. Isso é importante, né? Eles chegam com muita dor e com muitos medos, porque acabaram de receber um diagnóstico de artrose. E acho que isso é importante, quem tem dor no quadril e está aqui nos ouvindo, é entender que o diagnóstico de artrose ou impacto femoroacetabular, a gente vai falar um pouquinho mais o que é o impacto já já, não quer dizer que é um atestado de óbito, né? Porque a artrose tem graus. Às vezes ele tem um grau de artrose que é leve e que ele não tem indicação de prótese ainda, mas ele está morrendo de dor. É o que você falou, ele chega, ele está sofrendo de dor, ele já está claudicando, mancando, as pessoas notam, às vezes até recebem apelidos, né? O paciente relatam isso e isso não quer dizer que não tem tratamento, né? Mas esse paciente que não tem indicação de prótese, mas que tem um desgaste ali do quadril, quais dores que ele costuma relatar, em quais locais, qual o tipo de dor que ele relata pra gente lá na clínica? Ah, Márcio, diversos relatos de quadro álgicos, mas tem alguns específicos que a gente vai trazer aqui e abordar. Na verdade, um dos principais é a dor em C, que a gente chama, que ele pega realmente, ele segura com a mão num formato de C e abraça o quadril, abraça a lateral do quadril, pegando como se fosse até na região de cintura, para ficar mais, acho que didático e entender, dessa forma aqui. Só que, a gente sabe, o quadril ele é completo de diversas estruturas, entre músculos, ligamentos, labrum, cápsula, diversas estruturas específicas dentro, que a gente vai tentar, por meio da avaliação, uma avaliação personalizada, que a gente vai encontrar o tecido-alvo dessa dor. Realmente, esse tecido-alvo pode estar extremamente difuso, mas os principais quadros são essa dor em C no quadril, uma dor até que sobe na região de quadril, quadrado lombar, região lombar do paciente, ele pega na lombar e descendo para a coxa, poder chegar até no joelho, na lateral, pela lateral. Ah, isso é importante. Presta aqui um pouquinho. Opa. Isso é interessante que você falou, porque o quadril, é importante o paciente entender que, olha só,
olha o tanto de espaço que nós temos. A articulação do quadril é uma das articulações que tem mais músculos nessa região. E aí, o paciente pode apresentar essa dor na lateral. É aquela dor que o paciente sente andando, mas muitos pacientes reclamam o quê, né, Vitor? Ah, não consigo dormir sobre o meu quadril. Por quê? Porque aqui nós temos aqui no quadril a crista ilíaca, o glúteo médio, ele sai daqui e ele vem parar bem aqui no trocânter. E no trocânter a gente tem o quê? Uma bursa. Essa bursa que é um colchim que ela serve ali para diminuir o atrito do tendão do glúteo com a região do trocânter. Então o que acontece? Ele acaba tendo a tendinite e a bursite. Mas, além dessa dor lateral, o paciente pode ter dor na região anterior, na região da virilha, é muito comum. Ele pode ter dor na região posterior, muitos até às vezes confundem. Tem uma dor glútea, mas ele acha que até é piriforme, porque acho que toda dor lá atrás é dor de piriforme ciático, né, Vitor? Mas não é isso, certo? Pode ser uma dor da questão articular, da questão de musculatura do glúteo também, que pode incomodar. Ou seja, a gente tem várias estruturas extra-articulares que podem estar gerando dor. E muitas vezes essa dor não é da artrose, né? A gente recebe muitos pacientes, né? E o que os estudos mostram pra gente, Vitor? Explica um pouquinho para nós, para os pacientes, para as pessoas que estão nos ouvindo, essa relação. Isso é muito importante. Exame é igual a dor? Não exatamente. A gente pode ter sim exames que chamem a atenção da gente, mas o principal fator para a gente é a sintomatologia. Como está o quadro daquele paciente perante as tarefas de vida diária deles. É isso que mais agrega no tratamento. Então, realmente, o paciente chega com um raio-x, que seja uma ressonância, tipos de exames de imagem, que fazem um diagnóstico daquela região. Tem um desgaste ali, tem uma tendinopatia, uma tendinite de tal região. Mas será que esse fator é causal para gerar dor e desconforto e incapacidade nesses pacientes? Aí essa relação não é direta. Essa relação ela tem controvérsias e podem ser confundidores dependendo do quadro. Então, nem toda artrose vai doer. Sim. Não é toda artrose que é dolorosa. Não é toda artrose que é incapacitante. Há graus, há níveis que são importantes se atentar. Mas exame de imagem serve como um exame complementar para o diagnóstico daquele paciente perante suas tarefas de vida. E é o que mais a gente atrai para esse ponto, qualidade de vida. Sim, até mesmo porque os estudos mostram, pegaram pessoas sem dor no quadril e fizeram ressonância, exames de imagem, para ver como que era a situação do quadril. E, pasmem, a média, 7 em cada 10 pessoas que não tinham dor tinham desgastes do quadril também. Então, essa equação, lesão é igual a dor, ela nem sempre é correta dizer. Então, isso é uma coisa que a gente tenta muito, né, Vitor? Acalmar os pacientes, porque eles recebem esse diagnóstico de desgaste do quadril, vê lá e acham, não posso correr, não posso fazer mais isso, eu não vou poder mais jogar, eu não posso mais fazer nada de impacto, eu não posso fazer força. E isso é um mito, né? É um mito e a gente tenta quebrar esses mitos, justamente para a gente extrair o melhor daquele paciente, para que além de se acalmar, ele consiga ter uma evolução muito boa no prospecto daquela patologia que ele vai ter, que é a perda de função. A gente atrai muito para esse ponto, função. O paciente precisa ter função das regiões, mas antes requer um exame, um teste, toda a parte de avaliação para a gente determinar o tecido-alvo, quais movimentos, quais tarefas aquele paciente está perdendo a qualidade de vida. Porque perder qualidade de vida, o problema não é só articular. A qualidade de vida, quando se perde, você se torna uma pessoa mais estressada, o paciente se torna mais reativo, ele diminui a qualidade de sono, alimentação, tudo interfere em tudo. Então, dor é extremamente limitante para o paciente. E a gente vai tentar abordar essas tarefas. Então, quando a gente pensa num diagnóstico do quadril, o exame de imagem vem para complementar, mas diagnósticos específicos de áreas têm que ser feito. Na consultória, que a gente faz mais lá na clínica, principalmente. Isso. O que a gente busca fazer quando
você tá com dor? A gente tem que a gente vai entender essas estruturas que vocês possuem dor para poder tratá-las. Porque o que acontece? A artrose é um desgaste natural da articulação e que não tem cura. O que desgastou, desgastou. O que nós fazemos? A fisioterapia correta, ela tem um papel de trabalhar aquelas estruturas, se tá com contratura, se tá tenso, melhorar a elasticidade desse músculo, desse tendão, trabalhar esse tecido e fazer o reequilíbrio muscular para que a gente possa recuperar essa função do paciente. E muitos pensam e acreditam que essa limitação que você disse, Vitor, que a pessoa acaba ficando com limitação funcional, acaba ficando estressada. Tem paciente que chega de uma forma que não dá oi para ninguém na clínica. Exatamente. E depois a gente fala, quando tá ali na fase final do tratamento, você fala quem que é essa pessoa, Muda né? completamente. Porque ela tá lá, a gente tem um ginásio, que é uma parte que tem mais, onde a gente reúne mais pacientes, até para fazer essa socialização, e o paciente tá fazendo a festa lá, é uma outra pessoa. Por quê? Porque a dor acaba, né? A dor, ela é produzida lá a nível central, e as mesmas áreas que produzem dor são as áreas que produzem os sentimentos. Então, lógico, a pessoa tem dor, ela vai o quê? Ficar mais estressada. Então, isso daí muda a vida da pessoa. Então, é importante o paciente saber que existe um caminho para a gente sair, que não, a artrose, por mais que ela não tenha cura, a gente tem que o quê? Fazer um tratamento para que a pessoa não tenha dor e para que ela cuide, para que ela não deixe esse quadro piorar num curto período de tempo, né? Porque ela vai ter o desgaste, que é o desgaste natural, mas se ela não cuidar, ela pode evoluir para um tratamento cirúrgico aí por conta disso. Exatamente. Acho que, pegando o que você falou, que até me acendeu um sinalzinho de alerta aqui, é legal trazer dois pontos importantes, que é o diagnóstico médico, realmente uma artrose, que nem você disse, tem graus, tem desgaste que é natural, fisiológico, vai acontecer com o passar dos anos, é previsto, e tem o diagnóstico cinético funcional, que a gente busca com esses pacientes. E o principal relato dos pacientes, principalmente, são as incapacidades nas tarefas de vida diária. Aqui que a fisioterapia vai entrar com muita veemência e força para mudar. É aqui que a gente vai tratar o paciente, o quadro inteiro dele. Então, agachar para amarrar um sapato, agachar para brincar com um neto, para brincar com um filho, fazer necessidades no banheiro, por que não? Então, tem pacientes que reclamam até de pontos mais íntimos para a gente. Então, é uma perda de qualidade que a gente vai voltar nesse ponto, que é importantíssimo. Ótimo. E aí, o paciente sabendo que existe tratamento, isso é fundamental para que ele possa ficar... para que ele possa aderir ao tratamento. Porque quando ele chega com esse diagnóstico, eu tô com artrose, eu não posso mais fazer isso. Às vezes até recebe informações erradas. Você não pode fazer nunca mais um impacto, você não pode andar de esteira. Não, calma, não é assim. Quando ele recebe essa informação, isso daí acaba limitando. E se você, que acabou de receber, eu sei que você tá com dor, que você tá com limitação, não tá dormindo, mas se você não tratar e cair no imobilismo, cair no sedentarismo, você só vai estar piorando a sua situação. Por quê? A gente precisa solucionar, a fisioterapia entra nisso. Então é ganhar força. Nem sempre é só ganhar força, porque se você for para uma academia com dor, com a musculatura toda contraturada, o que pode acontecer? Muito provavelmente você não vai andar no dia seguinte. Muitos pacientes chegam lá, né, Vitor? Olha, o Pilates foi horrível. Eu fui fazer academia é horrível. Não é que a academia é horrível, o Pilates é ruim. É que você pulou a fase. Você deveria o quê? Ir primeiro num bom fisioterapeuta, resolver o seu problema. Então a gente vai trabalhar dor, a gente vai trabalhar mobilidade articular. Então nós temos técnicas de terapia manual
para que... Peça aqui o quadril. Então, nós temos... Você tá com limitação de movimento. Nós temos técnicas para fazer o trabalho articular, então, para a gente melhorar o movimento. Então, nós temos técnicas com terapia manual. Se for uma tensão na questão muscular, nós trabalhamos muito com liberação miofacial, nós trabalhamos com aparelhos que trabalham na dor, que trabalham na ativação muscular. Então, a gente trabalha a parte articular para trabalhar o movimento, a gente trabalha a parte muscular e depois nós vamos o quê? Ativar a musculatura, então é o papel do fisioterapeuta cuidar disso e dar o início para que a gente ative essa sua musculatura sem que você tenha dor e conforme a sua musculatura for recrutando e for melhorando a ativação dela, você vai conseguir fazer coisas que você não conseguia porque a capacidade do seu músculo, a ativação dela melhorou. Então, só de ativar a musculatura, às vezes a gente pega um paciente e faz um trabalho com eletroestimulação. A gente usa uma corrente elétrica que ela serve para ativar o músculo. O músculo contrai sozinho. Aí a gente faz o exercício sem dor com o uso dessa corrente elétrica. Só de fazer isso, o paciente às vezes, na nossa antiga casa, né, agora a gente mudou, a sala de avaliação ficava lá em cima, né, com o elevador, mas eu fazia o teste do paciente antes de tratar. Desce a escada. Tá com X de dor. Agora fazia o tratamento, trabalhava a parte articular, trabalhava a parte muscular e fazia um exercício para acordar a musculatura. Fala, desce a escada. Aí o paciente, nossa, minha dor diminuiu. Eu fortaleci a musculatura desse paciente em uma sessão? Não. O que eu fiz? Nós trabalhamos todo o tecido, trabalhamos a dor, trabalhamos a questão do tecido, liberamos a questão muscular, o aparelho recrutou melhor a musculatura e só com essa ativação já foi o suficiente para ele conseguir subir e descer a escada melhor. E aí, depois que a gente fizer o tratamento, é aí que é a hora de ir para o Pilates, de ir para a academia, para fazer esse fortalecimento, certo? Nossa, perfeito. Falou muito bem sobre, porque tem que tirar da cabeça o seguinte, gente: exercício não vai ser lesivo quando bem prescrito e no momento certo. Eu acho que isso é importantíssimo. Às vezes não é que foi para o Pilates e voltou doloroso, a dor extremamente alta, porque foi o erro do exercício, não. Às vezes o corpo, a articulação não estava preparada para aquela demanda. Então, na fisioterapia, é o momento que a gente vai conseguir preparar a articulação com alterações biomecânicas, com análises, que a gente tem essa ferramenta na clínica para análise biomecânica, tanto na marcha como estacionária, descida de degrau. A gente tem diversas ferramentas para ajudar nesse ponto. Após esse diagnóstico, a gente consegue falar, putz, ainda não é o momento de liberar esse cara para um exercício físico fora do ambiente clínico. Não é o momento. E aí é um momento que chega esse trabalho miofacial, articular, tanto no quadro de artrose quanto no quadro de síndrome do impacto. Perfeito. É importantíssimo. E Vitor, nós falamos aqui já bastante aqui de um quadro de artrose, aquela artrose que não é para ir para prótese, já a gente chega lá. Mas tem um processo que hoje muitos pacientes chegam com esse diagnóstico, que também é uma artrose, né? Que é um impacto femoroacetabular, que não deixa de ser um processo de artrose, mas que muitas pessoas, até pessoas mais novas, né? Normalmente pacientes ali de 30 a 50 anos chegam com impacto. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é o impacto femoroacetabular. Eu vou puxar até aqui o quadril para explicar, que acho que fica mais visual, tá? Basicamente, o impacto femoroacetabular é o impacto que acontece entre fêmur e o acetábulo, tá? Há dois tipos de impacto. O bump ósseo, que tem uma região no fêmur chamado colo. Então, metáfise, diáfise de fêmur, colo e a cabeça do fêmur. O acetábulo é a parte de soquete, é como se fosse bola e soquete esse acesso, tá bom? O que acontece? Tem o diagnóstico chamado de CAN. O CAN nada mais é do que um bump ósseo, então um crescimento anormal da região do colo, fazendo com que haja uma impactação precoce do acetábulo no fêmur ou do fêmur no acetábulo, dependendo do movimento, tá? E o CAN e o pincer, eles se assemelham, tá? O pincer nada mais é do que o excesso de cobertura do acetábulo, então essa região que
é o soquete, ela começa a abraçar demais a cabeça do fêmur, diminuindo a amplitude de movimento e antecipando a impactação da cabeça femoral. Tá bom? Basicamente é esse o diagnóstico. Eu acho importante falar aqui que você disse do pincer e do cam. Todo mundo já ouviu falar no bico de papagaio na coluna e no esporão do calcâneo. São os mais famosos, porque né? ganharam apelido, porque foi mais evidenciado. O pincer e o cam são osteófitos. É a mesma coisa que um bico de papagaio da coluna. É o corpo que sente ali que tem uma instabilidade, ele precisa aumentar a cobertura. Então você tem aqui o encaixe do fêmur no acetábulo, o corpo entende por algum motivo que tem uma instabilidade e ele vai o quê? Ele vai formando o osso para poder aumentar essa cobertura e até para criar essa estabilidade. O que é importante falar aqui que tem pessoas que têm dor por causa desse mecanismo, porque esses ossos acabam se impactando, né? Por isso que se chama síndrome do impacto. Mas pessoas sem dor também têm esse impacto. E aí, Victor, por que, cara? Por que pessoas que têm impacto têm dor e outras não têm? Não têm dor, mesmo tendo esses ossos a mais aí. E aí sim envolve o diagnóstico bem preciso na fisioterapia, que é onde, por meio de testes, a gente vai tentar entender, como disse no início, o quadril é uma articulação extremamente complexa, muito músculo, ligamento, bursa. É o momento da gente investigar aonde o quadril está doendo, em que região dele. Se é dentro da articulação, se é fora. Primeira coisa que é mais importante, sanar. Dentro da articulação, vamos suspeitar de algumas áreas. Fora, por exemplo, a impactação da bursa, pode trazer. Quando o Márcio cita, né, quando você falou que é muito importante para o corpo estabilizar uma articulação e começa a aumentar a deposição óssea para a cobertura do acetábulo, é sinal de que alguma coisa muscular não está favorecendo essa estabilidade. A congruência articular não se dá só pelo encaixe ósseo, mas também a parte muscular, que é muito importante. Então começa a ter esse excesso de cobertura. Esse excesso de cobertura ele é lesivo para uma estrutura, por exemplo, bem importante chamada labrum, que no impacto, quando ele começa a aumentar essa impactação por meio do bump ósseo ou por causa daquele abraçar do acetábulo no fêmur, ele começa a ficar irritando uma região chamada labrum e a cartilagem do próprio fêmur. Então por isso que alguns são dolorosos e outros não. Porque a impactação por si só, ela não é dolorosa. Impacto dói na medida que você vai tendo microlesões nessa região labral ou cartilaginosas. Perfeito. E aí, deixa eu roubar aqui a raquete aqui, a maquete. Ó, falei raquete, do tênis aí, ó. Tá no vício do esporte. Tá no vício do esporte aqui. Vamos lá. Então, pegando esse gancho que o Victor falou para nós, dessa questão extra-articular. Por que pessoas que têm desgaste, que tem aqui o impacto, né? Que tem esse osso que cresce a mais aqui no colo femoral, que tem esse osso que cresce a mais, que é o pincer, não tem dor e outras têm. O que acontece? O que vocês precisam entender? O quadril, hoje, é uma das principais articulações do corpo. Os estudos científicos mostram que alterações na musculatura do quadril podem gerar sobrecargas na coluna, tá? A coluna tá onde? A coluna tá em cima do quadril. Quem que é a base da coluna? Quadril. Hoje já tem estudos mostrando que a insuficiência da musculatura do quadril pode gerar sobrecarga na coluna, pode gerar lesões, pode gerar uma hérnia de disco na coluna. Por quê? Por insuficiência do quadril. Além disso, o quadril também ele é muito importante para o joelho. Todos os movimentos do joelho, toda vez que eu dobro e estico o joelho, você tem uma ação muito forte do músculo da coxa, que é o quadríceps, ele é o principal protetor do joelho, mas toda vez que eu dobro e estico o joelho para qualquer coisa, ó, vou dobrar aqui, vou tentar levantar, o meu joelho, o meu fêmur, ele roda. E quem controla essa rotação do joelho é o quadril. Então, o quadril hoje, da coluna lombar, poderíamos falar até para cima, até relacionar com o ombro, o corpo é todo ligado. Mas falando aqui de lombar para baixo, o quadril é muito importante. Hoje a gente não trata nenhum paciente com problema de pé, de joelho, de lombar, sem
olhar o quadril. E por que ele é tão importante? Só para vocês terem ideia. Aqui no quadril, nós temos músculos, né? Nós temos o glúteo médio, que ele sai aqui da região da crista ilíaca e vem aqui para a região do trocânter. Então, só para ter uma ideia, eu vou até levantar aqui. Acho que dá para pegar a câmera aqui, né? Boa, dá. Ó, só para vocês terem ideia e da magnitude da importância do quadril. Só para ficar aqui, ó, numa perna só, sem cair, o glúteo, ele tem que fazer 3 vezes a força do seu peso corporal. 3 vezes a força do seu peso corporal. Isso quer dizer o quê? Se você pesar 50 quilos, olha, tô colocando um peso baixo aqui, o seu músculo tem que fazer 150 quilos de força para você, o quê? Não cair. Então, o que acontece? A maior parte dos pacientes que chegam para nós na clínica, o que eles sentem? Dor nesse músculo. Se você palpa aqui, ele fala, nossa, você tá enfiando uma faca em mim? O paciente grita, né, Vitor? Exatamente. Você enfia aqui, o paciente, ai. Foge, é isso aí. Não consegue dormir em cima, não consegue deitar em cima do quadril, porque tá tudo inflamado. Muitas vezes, aqui, o glúteo máximo, o de trás, passa aqui o piriforme, o ciático, inflama. Por quê? Por insuficiência dessa musculatura. Então, o que acontece? Você tem essa insuficiência, o paciente chega, na hora que a gente vai testar, ele sente dor, ele não usa o quadril. A gente tem pacientes que eu coloco para levantar a perna de lado, eu seguro com um dedo. Imagine, um músculo que deveria no mínimo fazer 150 quilos de força, ele não consegue levantar um dedo. E ainda o que ele faz? Ele compensa usando. Aí o paciente sente dor na lombar, por quê? Quando ele vai fazer a força do músculo do quadril, como ele não usa o quadril, ele acaba o quê? Compensa a lombar. Exatamente. Aonde? Compensa... o músculo aqui, tem os músculos do quadril, o glúteo, ele se insere num tendão. Muitos pacientes, né, Vitor? Que sente dor na lateral da coxa, certo? Exatamente. Por quê? Aumenta o grau de tensão, que nem você falou, né? Voltando até no início que você me perguntou, como que esses pacientes chegam, né? O mancar nada mais é do que a insuficiência desse músculo por um alto grau de tensão, por isso que o seu quadril, que dói tanto numa artrose, no em cima do impacto, quando a gente aperta a região glútea e dói, pula, que nem uma faca tá apontando, é porque você tá mancando, você está tensionando esse músculo que não tem nem grau de ativação, muito menos força. Sim. Então, por isso que a importância desse grupo muscular para segurar tanto a coluna ascendente como inferiormente para o membro inferior. Por quê? E por que vai também para o membro inferior? Para vocês terem ideia, o glúteo máximo que está aqui atrás, ele se insere no tendão do trato iliotibial, que é o quê? É o tendão que vai lá na lateral da coxa. Às vezes a gente pega paciente que já fez 50, 100 sessões com dor no joelho. Aí quando ele chega pra gente e fala, eu tenho dor no joelho, eu já fiz vários tratamentos e nada resolve essa dor no joelho. Lógico que não resolvia. O problema dele não era no joelho. Ele sente a dor no joelho, por quê? Porque o tendão, a insuficiência dele do glúteo vai sobrecarregar o tendão aqui, o trato iliotibial, só que esse tendão ele vai parar lá no joelho. Aí ele sente dor no joelho quando ele anda muito, quando ele se esforça. Isso é comum, muito comum também em corredores, né, Vitor? Muito. Por quê? O cara tem dor no joelho, meu joelho. Aí faz a ressonância, vai lá dar lesão degenerativa de menisco, vai dar condromalácia. E não tem nada a ver. A dor dele não é a dor de condromalácia, não é dor de menisco. Ele tem uma dor lateral do joelho por insuficiência do quadril. E aí fica tratando, nunca resolve, só vai piorando porque não avaliou da maneira certa. Então, quando você tem um problema, a gente precisa entender todo um complexo da onde que está vindo isso. E muitas vezes o paciente, né, Vitor, ele chega com tanta dor pra gente, que as dores vão mudando, né? Você trata uma dor aqui lateral, aí essa dor melhora. Aí ele começa, eu tô com dor agora aqui na frente. Por quê? Porque os adutores aqui, os músculos da virilha, estavam tão tensos, tão sobrecarregados por causa da insuficiência daqui dos de fora. Aí o que acontece? Ele tá todo contraturado. Só que lá no cérebro, a dor chega por intensidade.
o cérebro vai dar mais atenção para aquela dor que está incomodando mais. Na hora que a gente baixou a dor aqui da lateral, a dor da virilha, não é que ela aumentou, é que o cérebro começou a dar mais percepção para ela. Então é muito comum a dor ir mudando. Então, é o que eu falo, não tem receita de bolo no tratamento. Quando você tem uma dor, a gente precisa entender qual dor que é essa e nós vamos tratando. E conforme as outras dores vão aparecendo, porque é um desequilíbrio, é uma cadeia muscular. Pode aparecer dor na lombar, pode aparecer dor no joelho, pode ter várias coisas que estão acontecendo. A gente tem que ir tratando tudo, corrigindo toda essa mecânica, e aí, depois disso, é a hora que você vai o quê? Fazer uma atividade física, é a hora que você vai perder peso, é a hora que você vai ganhar massa muscular, que vai fazer atividade física na academia. Para quê? Para potencializar tudo que a gente acordou. Então, acho que isso é bem importante aí, que as pessoas entendam nessa questão de dor no quadril. Exatamente. Olha a quantidade de coisa que a gente conseguiu falar do quadril e de sintomas que podem ser gerados por pequenas alterações no quadril, pode ser por desgastes ou por até uma impactação. E olha a importância de uma boa fisioterapia, de um bom diagnóstico, de boas ferramentas de trabalho na avaliação. Isso é primordial, porque às vezes o paciente também chega, vou pegar o quadril de volta aqui só para mostrar uma coisa. O paciente aperta a região da virilha, falando um pouquinho, putz, mas como que eu não tenho ativação, tá fraco o meu quadril, sendo que tá duro aqui, região de virilha dura. O músculo estar duro não quer dizer que o músculo está forte ou ativado. O músculo estar duro quer dizer que o músculo está tenso, sinal que ele está trabalhando muito para fazer uma tarefa que é básica. Você não pode ter dor para agachar. Você não pode ter dor para subir uma escada. É uma tarefa primordial. Agachar é fisiológico, é natural. Tem que fazer, tá? Então a avaliação vai vir com essas tensões para a gente tirar muito bem na liberação miofascial, para tirar a tensão desse músculo, preparar ele para uma certa contração com uma força, com exercícios resistidos, aeróbico, flexibilidade, mobilidade. Então, o programa é longo de tratamento dentro de um planejamento. É um protocolo. Isso é importante, né? Porque as pessoas às vezes chegam, têm dor no mínimo, as pessoas já nos procuram. Como nós somos uma clínica referência, as pessoas vão tentando outras coisas e antes de chegar até nós, né? Então, é muito comum. Eu já fiz 100 sessões, eu já tentei isso, fiz infiltração, fiz várias coisas. A pessoa chega com um quadro de inativação enorme, né? Então, você está 1 ano com dor, só musculatura, o seu sistema, né? A dor é controlada a nível central, você já está todo desregulado. Então, isso requer tempo, não é em 10 sessões que a gente vai resolver. Então, isso é muito importante. Tem que dar tempo. Às vezes a pessoa perde a chance de melhorar porque quer aquele resultado rápido. Exatamente. E isso não vai ter. E aí é muito importante. Se você, como o Vitor falou muito bem da fisioterapia. Se você fez fisioterapia, que você vai lá, presta atenção aqui no que eu tô falando. Na verdade, presta atenção. Se você fez fisioterapia, você chegou lá, colocou choquinho de 15 minutos em você, mandou você deitar na maca, se ligou uma luz infravermelho, aquela luzinha assim, aquela que coloca aqui, não é o laser, se ligou uma luz, nossa, cai fora de lá, porque isso daí, luz é a mesma coisa que você fazer uma compressa de água quente em casa. Te deu uma bolinha para você apertar no meio das pernas, uma faixinha, e falou assim para você, lembra os exercícios? Faz aí. Isso não é fisioterapia, tá? Isso é enganoterapia. Então, foge. Então, eu já peguei pacientes que, eu já fiz 150 sessões. Eu falei, não, você não fez nada, tá? A gente vai começar do zero. Então, saiba disso. Uma boa fisioterapia é uma fisioterapia baseada em evidência científica, com o que tem de melhor hoje no meio científico, né? O que os estudos mostram que tem resultado. Uma fisioterapia baseada na fisioterapia esportiva, o que é feito no mundo esportivo, adaptado para cada paciente. E aí o que o Vitor falou é muito importante. O Vitor falou mais de uma vez aqui sobre a avaliação. Quando você chega para nós vamos avaliar você. Muitos pacientes questionam, mas eu já fui avaliado. O médico já me indicou para fisioterapia.
Sim, e ele fez a parte dele. Nós, como fisioterapeutas, temos que entender tudo isso que a gente explicou aqui para você, essa mecânica. Então, nós vamos entender a sua história, em quais momentos que você tem dor, o que você já tentou fazer, o que alivia, o que piora. Nós vamos deitar você na maca, deitar mesmo e ir lá com você, colocar a mão em você para poder te avaliar, palpar os pontos de dor. Você vai reclamar um pouquinho ali, né? Faz Essa é a parte que os pacientes nos odeiam. Nossa, mas esse dedo seu é duro, parece uma faca. Isso acontece, a gente precisa saber quais são as áreas que tem dor. Nós vamos fazer os testes, nós vamos fazer os movimentos para ver aonde que dói, qual o movimento, nós vamos testar a sua força. Então nós temos aparelhos para fazer teste de força. Então nós vamos revirar você para entender o que está acontecendo, qual o complexo de coisas que está gerando dor. Feito isso, a gente começa o tratamento. E aí o tratamento, como eu disse, com o que tem de melhor no meio científico, no meio esportivo, sem receita de bolo. Às vezes eu pego 2 pacientes com dores parecidas, que são parecidos. Um melhora com uma técnica e o outro às vezes quer até bater na gente, né, Vitor? Manda mensagem, ó, eu piorei. Pode acontecer. Cada corpo reage de uma forma. Então, pro tratamento não tem receita de bolo, tá? Então, nós vamos criar uma receita. Não está dando com isso, nós temos uma caixa de ferramentas. Não está dando desta forma, 1, 2 sessões, vão ficar 1000 sessões esperando para ver, ai, não melhorou, né? Vamos tentar outra coisa? Não, 1, 2, 3 sessões, não está melhorando? Opa! Vamos tentar outra coisa. É o que eu falo, a gente pode não melhorar 100% dos nossos pacientes. Eles podem não alcançar 100% de melhora, porque aí tem vários fatores. Às vezes o paciente não faz em casa, a lesão, né, Vitor? A gente orienta, dá um guia de exercícios, mas o paciente, a gente às vezes simplesmente pede para o paciente, você pode pelo menos a cada 1 hora levantar? E a pessoa, eu trabalhei o dia inteiro, nem consegui levantar para tomar uma água. Então, assim, você também tem que se ajudar. Isso é importantíssimo. Às vezes o paciente já está com uma lesão crônica, demorou muito para tratar da maneira correta. E às vezes é um caso cirúrgico mesmo. E aí a gente prepara o paciente para ele ir melhor para a cirurgia. E aí já, Vitor, pegando esse gancho, porque hoje mesmo nós gravamos um vídeo aqui, eu conversei com o Dr. Ricardo Malozzi, que é especialista de quadril. Então, se você tem uma artrose mais avançada e quer entender um pouco mais sobre a artrose, sobre a prótese de quadril, nós vamos deixar aqui embaixo, em algum link, o link aqui na descrição, em algum lugar aqui desse vídeo, onde você estiver assistindo. Então, clica aqui, que vai ter vai levar você para um bate-papo que eu tive com o Malozzi sobre cirurgia e prótese de quadril, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho, Vitor, aquele paciente que tem uma artrose que não é o paciente da artrose leve, que não é o paciente do impacto, aquele paciente que já tem uma artrose grave, que mesmo assim a gente tentou o tratamento conservador, mas não tem jeito. Aquele caso é prótese, ele foi lá, passou por uma cirurgia de prótese e aí o médico liberou ele para fisioterapia. Como esse paciente chega para nós, Vitor, e quais são as queixas e quais são as primeiras orientações quando a pessoa faz a prótese, o que ela precisa, quais são os cuidados e o que a gente orienta para esse paciente que passou por uma cirurgia de prótese. Ótimo, ótimo. E vale lembrar, né, Márcio, né, que a fisioterapia pré-prótese, né, na verdade já tem tratamento conservador para tentar salvar esse paciente, né, esse indivíduo de uma cirurgia de prótese, não é que ela foi falha, tá? Ela melhora os graus de prognósticos pós-prótese. Então, a fisioterapia pré-prótese é muito importante para esse paciente chegar muito forte, com um grau de mobilidade legal, uma amplitude o máximo restabelecida possível. Tem vezes que, infelizmente, não é possível, dependendo do grau dessa artrose, igual foi dito. Mas o primeiro ponto mais importante que você pós-prótese, tem que ter de atenção nos primeiros dias é cuidar da sua cicatriz.
essa cicatriz não pode infectar, não pode ter... É uma porta de entrada para o interno do seu corpo. Então é um ponto que a gente tem que ter extrema atenção. A fisioterapia vem com tarefas de mobilizações cicatriciais, limpeza da área e inclusive o laser. O laser que a gente tem, uma das ferramentas que a fisioterapia trabalha, acelera muito o processo de cicatrização dessa ferida, porque a cicatriz interna, na pele, ela é muito mais rápida do que o interno. Tá? Então, cerca de 21 dias, eles até retiram uns pontos, 14 dias, depende da idade, depende das condições metabólicas daquele indivíduo. Mas é muito importante que você entenda que a sua cicatriz é uma porta de entrada para o seu corpo. Evitar ambientes de exposição, trabalhar com cuidados cicatriciais é primordial nessa primeira etapa. Certo. Tá? E até no outro vídeo, o Dr. Malozzi já deixou bem claro que fez a cirurgia, tem que andar e andar com o andador. E aí, Vitor, quais são as orientações do andador? Por quanto tempo esse paciente vai ficar com o andador ali na físio? Eu estava ali de fundo, né, assistindo esse podcast, muito legal, esclarecedor, gente, por favor, assistam. É muito importante, é bacana entender que a prótese aguenta peso. Ele até falou aqui várias vezes, aguenta peso, pode pôr peso. Só que a descarga de peso que a gente fala é de acordo com o tolerado do paciente. Tem paciente que vai conseguir sair pisando e ficar 3, 4 dias com o andador só. Tem paciente que vai segurar 3 semanas. Mas aí entra a individualização e a personalização daquela etapa. A gente tem que entender que somos indivíduos diferentes. Somos pessoas da mesma forma, só que são diferentes. A carga muscular, amplitude de movimento, enfrentamento. Então, o andador, em média, ele fica no máximo por 2 semanas, tá? Sim. Tem alguns critérios na fisioterapia que a gente vai trabalhar, que são critérios para alta do andador, por exemplo. Eu particularmente gosto de usar alguns. Por exemplo, ele conseguir levantar a perna reta, isso já me mostra um esboço de contração e ativação de quadríceps, que é um músculo muito importante, me dá segurança. É o músculo da coxa, que me dá muita segurança para deixar esse paciente em pé, livre de muletas ou andadores, tá? Outro ponto importante é esse paciente não ter dor na descarga de peso. Ele não pode sentir dor. A dor pisando é uma tarefa que a gente tem que trabalhar, tá? Terceiro ponto, que também é de extrema importância, é a confiança do paciente. Ele tem que se sentir confiante para pisar e andar. E isso a fisioterapia vai mostrar e principalmente as orientações domésticas que a gente deixa. Como uma cartilha, por exemplo. Perfeito. E aí é muito importante você que passou por uma prótese entender que quando o médico fez a cirurgia, ele corrigiu o problema intraarticular, o problema lá de dentro, do osso gasto, tá? Então, você tem alterações, se você fez uma boa pré-cirurgia, uma fisioterapia pré-cirúrgica, você vai estar com uma musculatura melhor. Mas caso você não tenha feito, já foi direto para a prótese, é muito importante entender que a prótese em si só não vai resolver o seu problema, porque talvez você tinha dor muscular, você tinha dor dessa musculatura que protege o quadril, que vai ser necessário ser resolvida depois da prótese. Então, normalmente depois da prótese, a gente tem que esperar, vai depender muito a via de acesso, né? Onde que o médico cortou para colocar a sua prótese? Tem via de acesso que corta o músculo. E aí o que acontece? Esse músculo a gente tem que esperar pelo menos 6 semanas para ele cicatrizar. E aí você já não tinha força, e aí foi cortado, agora que a gente tem que fazer um bom trabalho. Então muitos pacientes às vezes ficam mancando, por quê? Porque não é porque a prótese foi ruim, é porque não foi feito um bom trabalho de fisioterapia, respeitando todo o processo de cicatrização, para introduzir os exercícios aos poucos, os exercícios corretos para ativar essa musculatura, que vai segurar a mecânica. Lembra? Esse músculo do quadril, que vai proteger a sua prótese, tem que fazer 3 vezes a força do seu peso corporal só para te manter em pé. Então, nós precisamos o quê? Com a fisioterapia, corrigir todo esse desequilíbrio, acordar toda essa musculatura para que ela dê sustentação para sua prótese e para que você ande, para que você faça as suas coisas. Então, isso é muito importante. Em média, Vitor,
Um paciente, é que isso muda muito, né? Um paciente jovem, ele vai ficar menos tempo com a gente, uma paciente mais idosa. Mas a média dos nossos pacientes, o quê? 3 a 4 meses de tratamento, é isso, né? Exatamente, de 12 a 16 semanas, né? Né? Então, 3, 4 meses é o que a gente preconiza. Tem pacientes que vai precisar de um pouquinho mais e dependendo, a gente até tem confiança de soltar com um pouquinho antes de 12 semanas. Depende do grau de atividade desse paciente, tá? E aí entra a individualização. Esse paciente ele tem que entender que as tarefas que a gente vai restabelecer como objetivos finais, principalmente de demandas físicas, além das cotidianas, né, de agachar, sentar, levantar, essas são para todos. Mas tarefas principalmente esportivas, a gente vai de acordo com o que ele era pré-prótese, tá? Isso é importante salientar. É difícil a gente devolver um cara para uma linha de atividade física muito grande, dependendo do que ele tinha como passado. Sim. Vida normal depois, tá? Então não tenha medo da prótese, né? A gente pega muitos pacientes, não, prótese não. A vizinha, o primo de fulano, sabe aquelas histórias, não ficou bem. Não ficou bem por quê? Foi a prótese? Foi a fisioterapia errada que ela não fez? Certo? Ou não fez nada? Então, assim, são vários fatores que fazem com que você tenha um tratamento correto. Então, quando você faz uma cirurgia, você tem que fazer o pós-operatório e depois você é responsável por manter essa musculatura, porque se você não fizer mais nada, né, o nosso corpo, se você não mostra para ele que você precisa trabalhar, gastar energia para manter o músculo, ele vai atrofiar tudo. Então, depois é muito importante que você mantenha-se ativo para que não perca a cirurgia, não perca o que foi feito na fisioterapia e consiga manter uma independência. Então, existe um momento para o tratamento conservador, existe um momento para o tratamento com prótese, tá? Não tem certo ou errado. Vai depender, como a gente já falou bastante aqui, de cada pessoa e da qualidade de vida que essa pessoa precisa e dos riscos, né? Às vezes tem pessoas que têm indicação de prótese, mas tem várias comorbidades, né? Tem pressão alta, diabetes, idade, que não pode fazer a cirurgia. Aí o que acontece? O tratamento conservador com a fisioterapia não vai melhorar, não vai resolver o problema, certo? Mas nós vamos o quê? Aí a gente precisa o quê? É um tratamento para dar qualidade de vida, para ter menos dor. E tem casos que o tratamento conservador não vai resolver, que é melhor fazer a prótese. Porque a pessoa vai ter uma qualidade de vida, pode até voltar a praticar um esporte com moderação, se cuidando. Então, saiba disso, que existe tratamento tanto na esfera para evitar a cirurgia e, se for fazer a cirurgia, que a cirurgia não é um vilão contra você, tudo vai depender do momento certo, que tem tratamento. E a fisioterapia, ela é o seu maior aliado para você tratar, dando tempo, fazendo a coisa certa e fazendo uma mudança de hábito. É isso. Então, Vitor, eu acho que aqui a gente abordou bastante. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, quem sofre com artrose ou com prótese, deixa uma mensagem para eles, para a gente poder finalizar. Já de antemão agradeço por ter participado aqui. Obrigado. Nós vamos agora cada vez gravar mais vídeos aqui para tirar as dúvidas. Então, se você tem dúvida também, está assistindo esse vídeo, tem outras dúvidas, pode colocar aqui aonde você está assistindo nos comentários para que a gente possa fazer mais conteúdos esclarecedores. Certo, Vitor? Muito obrigado. Deixa aqui uma mensagem aqui para todo mundo. Ok, vou falar diretamente com vocês, gente. Acho que o primeiro relato que eu quero falar para vocês é realmente, gente, calma, cautela. Abaixa um pouco a euforia. Você não é um diagnóstico, você é um indivíduo que tem um certo sintoma doloroso, um quadro que deve sim atrair um sinal de alerta, uma investigação minuciosa, tá? Mas cautela, há medidas para se fazer. Nós conversamos aqui por alguns minutos, até horas, de modalidades para te renovar, para te rejuvenescer, para você voltar para suas atividades de vida. Então, cautela, saiba ter ferramentas e tomadas de decisões, tá bom? Fica aqui meu agradecimento novamente, Márcio, pelo espaço. E vamos lá, vamos conversar com o pessoal que precisar, a gente está aqui. Com certeza, tá muito bom? obrigado. De nada, que isso. Tchau, prazer. tchau.